capítulo de número 4. A Bíblia mostra que Deus é o criador de todas as coisas, até do mal. De que modo, pastor, Deus é criador do mal? Deus é o criador do mal como juízo. Não um Deus que cria o mal por prazer, mas o mal como justiça e juízo, porque ele é justo. O mal como lugar, inferno. O mal como pessoa, Satanás, maligno. Ele, sendo, antes da sua queda, sendo bom, tinha a liberdade de fazer o que era mal. Como juízo de Deus estabelecido, depois que ele se torna maligno, ele não pode mais fazer o que é bom, porque ele é maligno. Então, o juízo de Deus em pessoa, o maligno, Satanás, é o mal que Deus cria. O ambiente que Deus cria, inferno, para juízo. O ser maligno, diabo, foi criado, Deus o estabeleceu assim: seja maligno, nunca mais fará o bem. É um juízo eterno. E Deus também criou o mal como estado, que é a morte, como consequência do pecado. Depois do pecado original, a morte passou a todos os homens. O que é isso? O juízo de Deus. Portanto, o capítulo 4 mostra esse Deus criador. Mas a criação apresentada no capítulo 4, pela qual Deus é louvado, é a natureza: céu, terra e mar. Capítulo 5, nós temos a música, o cântico, louvores a Deus pela redenção. O mesmo Deus que criou é o Deus que redimiu. Olha que Deus perfeito em graça. Ele cria, o pecado pela influência satânica faz com que toda a criação caia. Esse mesmo Deus redime toda a criação através da obra de Cristo Jesus. Ele criou, ele mesmo veio em Cristo para trazer de volta aquilo que é dele para o propósito original. O quê? O louvor. Toda a criação foi feita para louvor e glória do nome do Senhor. Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 2. Na queda, distorce-se o propósito. Pela obra de Cristo, toda a criação, um dia, será totalmente restaurada. Capítulo 4, Deus é cantado, adorado, louvado pela criação. Capítulo 5, Deus Pai, Deus Filho é cantado pela redenção. Porém, João está numa ilha chamada Pátimos, não para descanso, mas para morte. Domiciano o estabeleceu ali para morrer, porque Domiciano se autodivinizou e disse: sou Deus, o meu trono domina o mundo, e a rainha é Roma. João, como todo o povo de Deus, não aceitou, só lhe deu glória. Apenas a ele seja dada a glória. João luta contra o sistema através da pregação, o sistema da idolatria. Numa ilha isolado de tudo e de todos, o céu se abre e João vê que o trono que governa a terra não é de Domiciano, e a cidade que domina o mundo não é Roma. O trono que governa todas as coisas tem um assentado sobre ele, é o Senhor Deus. E a cidade que está acima de todas as cidades é a Nova Jerusalém, de onde ele reina, através da qual a igreja também reinará sobre essa terra. Isso é mostrado a João, quando todos os homens pensam que Domiciano é o Senhor da terra. Então, João é convidado a entrar na sala do trono. E no capítulo 4, ele tem uma visão simbólica do governo do Pai, que é adorado porque criou. E no capítulo 5, ele tem uma visão simbólica do governo do Filho, que é adorado porque pelo seu sangue garantiu a redenção. Criação e redenção estão sempre juntos.
Na criação ele é o soberano, que ninguém precisou ter fé para ele criar todas as coisas. Ninguém orou para que Deus fizesse todas as coisas. Ele quis fazer e fez. Então na criação ele é o Deus soberano. Na redenção ele é o Deus que é graça, amor, o Deus imanente, que assume nossa identidade. Aquele que não podia pecar, fez-se a semelhança da carne do pecado, ou seja, tornou-se semelhante aos homens que pecam em aparência. Quem olhasse para Jesus poderia pensar, é um homem comum. Então aquele excelso em santidade, o soberano, criador de tudo e todos, adorado por esse poder no capítulo 4, no capítulo 5, é apresentado como um cordeiro, aquele que desceu ao nosso nível para nos resgatar. Jesus não era um homem entre os homens falando de Deus a outros homens, era Deus entre os homens falando de si mesmo aos homens. Esse é o nosso Redentor, por isso ele é adorado no capítulo 5. Esse Cristo, apresentado no 5 como Redentor, ao lado do Pai, que é adorado como Criador, no capítulo 4, é o Deus que é também adorado pela música, que também é glorificado pela música, através do louvor, porque o louvor santifica a música. O louvor enaltece o propósito da música. E o louvor, diz a Bíblia, é um tributo. Tributai louvores a Deus. É uma obrigação, é uma responsabilidade. Porém, se tratando de louvor, e última vez eu vou tentar repetir, tomara que você não esqueça, que no capítulo 4 é dado pela criação, e no capítulo 5 é dado pela redenção, esse louvor é celestial. Esse louvor celestial, esse canto angelical, tem tudo a ver com o momento em que vivemos, em que estamos, em que eu pude aqui assistir. Eu estava pensando num texto durante a viagem, mas quando eu vi toda essa orquestra num oratório de criação, num oratório de redenção, porque as músicas glorificam pela soberania de Deus e pelo amor de Deus em nos salvar, eu disse, isso aqui tem tudo a ver com Apocalipse 4 e 5. O Pai adorado no capítulo 4, o Pai e o Filho adorado no capítulo 5. Charles Erdman disse que os cânticos desses dois capítulos são dois grandes oratórios. O oratório é um gênero musical dramático, com solos, coros, acompanhado de uma orquestra. E aqui vocês percebem que enquanto eles tocam, tem a ênfase em certas notas, certos instrumentos, o volume se eleva, depois vai silenciando aos poucos e a gente se sente num teatro, uma peça. O Anderson Atessa usou essa expressão aqui, nos esforçamos muito para apresentar essa peça. Tudo isso a gente enxerga nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Porque quem são os que compõem todo esse solo, coro e orquestra musical de natureza angelical? Os 24 anciãos, que representam a igreja, pois estão coroados. Você não vê anjo coroado, mas você vê os anciãos coroados. E pós-arrebatamento, a igreja será coroada, que é a recompensa pelas obras. Os 24 anciãos representam a igreja recompensada, a igreja coroada. Nós também temos os 4 animais, como vocês leram comigo no versículo 8. Eles também cantam. Os 4 animais são 4 seres viventes, um pouco estranhos, não tão bonitinhos como a nova geração gosta de apresentar. Loirinho, zóio azul, bochechudinho, com um negocinho rosinha aqui de asinha bonitinha. Não! São seres celestiais, seres viventes,
mas não são tão nutelinhas. Não, como são? Aqui na frente, rosto de homem, aqui rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão. As asas cheios de olhos nas asas, por dentro e por fora das asas. 6 asas que se cobrem. Os 2 pés são direitos. Não é muito bonitinho, não. Porém, são seres viventes diante de Deus, representando algumas coisas. Se eu tiver tempo, eu falo sobre isso. Então nós temos os 24 anciãos que representam a igreja coroada, adorando. Nós temos os seres viventes, são os protetores da glória de Deus. Eles aparecem em Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 4 e 5. Chegar no céu, a gente vai conhecê-los com mais detalhe. Não precisa ser o cachorro ir para lá. Lá já tem uns animais bem bonitos. O coro majestoso é na conclusão. Nós temos os 24 anciãos, nós temos os seres viventes e no final toda a criação, na visão de João, céu, terra, mar, entoa o cântico de louvor ao Senhor. Então, como Charles Erdman afirma que nós temos 2 oratórios, um da criação e outro da redenção, podemos fazer algumas divisões. Seu Raul Maestro me chama depois e me corrige. Primeiro, nós temos o culto ao Criador, que começa com o quarteto. São os 4 animais, versículo de número 8 do capítulo 4. Se são 4 animais cantando, então a gente tem um quarteto. E o que eles cantam? É um cântico seráfico, pois são serafins que estão cantando. E eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A isso segue o coro, os 24 anciãos. Não é 2, não são 2, não são 4, são 24. Então nós temos o coro constituído de 24 anciãos, que é a representatividade celestial da igreja. E eles cantam dizendo, capítulo 4, versículos 10 e 11: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Lembra que o capítulo 4, ele é cantado pela criação. Tu és digno, Senhor, de receber toda honra, glória, poder e louvor. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e são. Terceiro, vamos para o capítulo 5. Um livro é apresentado na mão do Pai e há um suspense. Lembre que é uma peça. E alguém pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? João está vendo tudo isso. João já é idoso. E de repente João concorda: bora ver quem vem aqui vai abrir o livro. O livro é o livro da história da humanidade. É o registro. É o termo de posse de toda a terra. Porque a terra foi redimida com a morte de Cristo. Foi resgatada. Por isso Jesus disse em Mateus 28: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora João está numa dimensão da eternidade. Jesus ainda não tinha chegado. Por quê? Procurei, e não há ninguém digno no céu de abrir o livro. Então Jesus não havia chegado. Procurou-se na terra. Quem é digno de abrir o livro? Não tinha ninguém na terra. Jesus já tinha saído. João está numa dimensão, repito, da eternidade. Como se fosse um filme. Há um drama aqui. Há um teodrama. Um drama divino. Um filme de Deus na frente de João. E agora que ninguém foi achado digno de abrir o livro, ou seja, de mostrar que governa a terra, João chora. Por que João chora? Porque Domiciano havia dito: eu sou o Senhor da terra. Roma domina. O livro está na mão de Domiciano. João está no céu. E alguém pergunta: cadê o digno de abrir o livro? Não está no céu. Aí João diz: está na terra, está chegando, quer ver? E não há ninguém na terra. O que João faz? Chora. Chorei,
Porque crente esperto, ele chora na presença de Deus. Crente que não é esperto vai para o Facebook, ou vai desviar e tal. Crente esperto vai chorar na presença de Deus. Aí João chora. João inteligente diz: quem é que vai abrir o livro? Alguém tem que abrir o livro. Não é Domiciano que manda em nada, não. Quem é que vai abrir o livro? Quando João está chorando, um ancião diz assim: não chores, chegou. Aleluia. Eis aqui o leão de Judá, que venceu para abrir o livro. João se vira para ver o digno. Quando ele se vira para ver o digno, ele vê um cordeiro de pé no trono, como se tivesse sido morto. Ou seja, Jesus é apresentado a João como cordeiro, porque mesmo em glória, Cristo é glorificado pela redenção, pela obra do Calvário. E ele é apresentado com a marca da morte, como se tivesse sido morto. Quando João enxerga o cordeiro ferido no trono, é nesse momento que nós temos o quarteto, os animais, e os 24 anciãos, o coro dos 24 anciãos, e eles cantam no versículo 8: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário foi em favor de todos os homens, mesmo que aplicado apenas naqueles que creem. Então eles cantam agora pela redenção. Eu disse a vocês, eu falei que eu não ia repetir, então eu não vou repetir. No 4 há um canto por um propósito. No 5 está evidente pelo que ele está sendo cantado. Tu és digno de abrir o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem são esses que procedem de toda tribo, língua e nação? E os constituíste reino sacerdotal. Está cantando pela vitória da igreja. Estão cantando pela salvação da igreja, porque a igreja é reino sacerdotal. E eles concluem o cântico, o coro e o quarteto. Conclui o cântico dizendo: e eles, a igreja, reinarão sobre a terra. Então primeiro nós temos o quarteto, depois segue o coro, depois junta-se o quarteto e o coro. Depois da junção do quarteto, os 4 animais, seres viventes, depois da junção do quarteto com o coro dos 24 anciãos que cantam diante do trono, o que temos agora? Um cântico universal, um cântico majestoso, é a conclusão. E como que esse cântico majestoso surge? Os anjos cantam e João diz assim: eram vozes de milhões e milhões, milhares e milhares de anjos que avolumaram suas vozes dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Oh, glória a Deus! De receber o poder, de receber a honra, riqueza, sabedoria, glória e ações de graças.